Okay, good morning, dear students from 101 and 102. How are you? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai pegar o quê? Uma última aula antes da prova, para eu passar um pouco do conteúdo da prova, basicamente isso. E corrigir 3 exercíciozinhos que está no livro, que eu acho que a correção deles pode ajudar a fazer a prova, que não é nada cabeluda, certo? Não é nada mil coisas, grandes temas que a gente não abordou durante o bimestre, muito pelo contrário, vai ser basicamente coisas que a gente viu online, um pouco em sala de aula. Aqueles temas que a gente estava trabalhando nas primeiras aulas, lembra? Presenciais ainda? A long time ago. Nossa, parece que foram meses atrás, né? Nem faz tanto tempo assim. Esses temas, na verdade, eles não vão cair na prova, tá? Eles estavam previstos para cair, obviamente. Então, a gente estava vendo assuntos em sala de aula que iriam cair em prova, mas, devido a todas as circunstâncias, a gente fez uma escolha em apenas colocar na prova o que está no livro, ok? Então, qual que é o conteúdo da prova? Basicamente, Reading Comprehension, então compreensão de leitura and vocabulary, mais especificamente sobre o tema das multiple intelligences. Vocês vão ver isso na prova. Lembra do Howard Gardner? Isso está tudo no livro, inclusive na primeira bateria de questões lá que valiam 15 pontos, isso estava também, então a gente viu bastante isso. E o que eu vou exigir? Que vocês decorem, conheçam a teoria do cara? Não, que vocês tenham um conhecimento mínimo sobre, né, de vocabulário, das ideias, para poder lidar com o tema, ok? O segundo, subject and object pronouns, são os pronomes tanto pessoais enquanto sujeitos, quanto enquanto objetos. A gente vai fazer exercício sobre ele hoje. E simple present, que foi o tema das últimas aulas, super simples, ok? Dito tudo isso, é isso que vai cair na prova. Não lembro exatamente quando que é de vocês, primeiro ano, mas acho que é semana que vem, se eu não me engano. Amanhã não tem, eu acho, vamos ver. Sexta-feira, né? De qualquer forma, o que eu quero que vocês façam? Peguem os livros de inglês. A gente vai fazer 3 exercícios juntos, que eu acho que fazendo eles ajuda na prova. Vocês vão ver que, enfim, não é tão simples assim, mas também não é tão difícil assim. Abram na página 33. Eu quero fazer com vocês o exercício 13. Vocês vão ver, vocês que estão no primeiro ano, vocês estão vendo que muitas vezes os exercícios do livro, ele tem um parênteses com alguma coisa em cima, com alguma coisa dentro. Nesse caso, ó, URCA, Ceará, certo? É o quê? É da universidade, não sei qual que é a universidade que é essa. Mas por quê? São questões de vestibular, que foram utilizadas nos vestibulares indicados aqui. Então, Universidade Rural do Ceará, talvez, alguma coisa assim. Vamos ler juntos a questão. Diz assim: Read the sentences and substitute the underlined words for subject or object pronouns. Então vamos lá, o que ele pede? Para ler as sentenças, certo? As afirmações, and substitute. Gente, é igual ao português. Substitua the underlined words. What is a word underlined? These are words that are underlined. Under, embaixo, lined, linha. Então é sublinhada. Sublinha, certo? Underline significa algo sublinhado. Então, o que você tem que fazer? Identificar as palavras que estão sublinhadas enquanto subject or object pronouns. Lembremos, subject pronouns são os pronomes que estão no lugar de sujeitos, certo? Peraí. Ok. I, you, he, she, it, we, you, they, ok? These are subject pronouns. Os object pronouns, eles cumprem o mesmo papel, só que enquanto objetos, ou seja, eles também substituem pessoas, certo?
só que enquanto objetos. Him, me, us, them. A gente tem uma aula inteira sobre isso, inclusive aqui no canal. Vamos ler as afirmações então. Diz assim: The poor man talked to some of the women, but they didn't understand him very well. Ok? The poor man, o homem pobre, certo? Poor significa pobre. The poor man talked to some of the women. Gente, prestem atenção aqui, é plural, certo? Não é woman. Woman seria se terminasse a palavra com A ao invés de E. Como é com E, a gente pronuncia women, ou seja, são mulheres. Então, o homem pobre, né, conversou com algumas das mulheres, but they, ou seja, elas, didn't understand him very well. Mas elas não entenderam ele very well, muito bem. Ok? Então, a palavra sublinhada é the women. The women é plural. Então, vamos lá para as alternativas. A D, todos são them. E E é they. Qual que então a que a gente tem que retirar? A they. Por quê? Por que they? Porque the women aqui está atuando enquanto subject pronoun. Por quê? Desculpa, object pronoun. Por quê? Porque ela está no lugar do sujeito. O homem pobre conversou com algumas das mulheres. Quem que é o sujeito da frase? É o homem pobre. Ele que conversou. Lembremos que o sujeito conjuga o verbo. Então, conversou, no caso, está sendo conjugado pelo sujeito the poor man. Por isso que the women está no lugar de objeto. Tudo bem? Por isso que o correto é them. Então pode ser ou A, ou B, ou C, ou D. Isso é uma boa técnica de fazer questões de vestibular, hein? E múltipla escolha. Vai anulando as alternativas que você sabe que estão incorretas. Continuando, a 2 diz assim: Some of the women talked to the poor man. Ok. Gente, presta atenção. O verbo aqui é talked, certo? Só que o the women, ele está atuando como object pronoun dentro do sujeito. Então, some of the women, algumas das mulheres. Eu não diria some of they. Toda vez que a gente vai usar algumas delas, esse delas aparece como object pronoun. Então, o correto fica some of them talked to the poor man. Aí a gente já sabe qual que é a alternativa correta, então. É a A, certo? A 13 é a A. Mas vamos só ver as outras frases? Diz assim: Look at Helen. Gente, look at Helen. Veja quem? Ela. Ela não está como sujeito, ela está como objeto. Porque você está pedindo para alguém olhar para ela. Look at her. Certo? Look at her. Gente, desculpa, essa é a quarta. Eu pulei a 3. A 3 diz assim: I really like him, my cousin David. Eu não poderia usar I really like he. Por quê? Porque o my cousin David, ele tá como objeto, não como sujeito da frase, certo? I really like him. E a quarta a gente já fez. E a quinta, então, fica assim: Would you like to play basketball with John and his brother? São duas pessoas, então, como é object pronoun, obviamente, né? Tá no final da frase. With them. Nem tinha alternativa diferente nessa, né? Todas elas eram them. Então a alternativa correta da 13 é A. Ok? Grandes questões? Eu imagino que não. Acho que a que mais tenha dado problema, talvez, tenha sido a 2. Gente, esse tipo de coisa se pega como? Usando muitas vezes, não é decorando. Some of them. Nunca se usa some of they. Não existe some of they. Some of them. Ok? A 14, então. Vamos para a 14. O FRR. Universidade Federal de Roraima, talvez? Não sei. Não sei. Complete the dialogue below, abaixo, certo? By choosing the right option. Ok. A gente tem que completar o diálogo escolhendo a alternativa que melhor complete os espaços em branco. São 4 espaços em brancos. Então, vamos lá. They, parará, Air Traffic Controllers. Controladores
de tráfego aéreo, certo? Então eles são controladores de tráfego aéreo. Ou eles não são, né? Vamos ver. Really? So what? Parará. Their jobs. Então provavelmente eles não são controladores de tráfego aéreo. Por quê? Porque o B pergunta, really? Real? Sério? Então, qual é o trabalho deles? What are their jobs? Certo? Seus jobs é trabalhos. Aí a pessoa vai lá e responde. Ele é um garçom e ela é uma gerente de banco. He is a waiter and she is a bank manager. Gente, isso aqui é conjugação do verbo to be no simple present, mais simples impossível, certo? Então a alternativa correta só podia ser a E de elefante. They aren't air traffic controllers. Really? So what are their jobs? He is a waiter and she is a bank manager. Gente, se usa is para a terceira pessoa do singular, quando é he, she, it. Não pode ser he, are, he is. Gente, isso aqui, essa questão era uma questão bem simples, onde exigia basicamente que você conhecesse as palavras. Onde você conhecesse e conjugação muito simples do verbo to be, certo? A alternativa correta é a E. Professor, as questões vão ser tão fáceis assim na prova? Olha, tão fáceis quanto a 14 não. Mas vai estar em um nível de dificuldade da 13, por exemplo. Que não exige tanto assim, mas também não é tão simples assim, ok? A 9 também é bastante simples. É a Universidade de Pernambuco. Diz assim, parará, Mary and her children enjoy watching cartoons. She, parará, but they, parará. Gente, o que a gente tem que saber para fazer aqui? A gente tem que saber conjugar o simple present e utilizar os verbos auxiliares corretos. Então, a gente usa o verbo auxiliar do ou does no início da frase quando é para fazer pergunta, certo? Como a primeira frase é uma pergunta, então vai ser do ou does. E como é que a gente sabe se é do ou does? Depende do sujeito. Se o sujeito for terceira pessoa do singular, é does. Se for qualquer uma outra, é do. Então, qual que é o sujeito aqui? Mary and her children. Não é só Mary e não é só her children. São eles. Eles não é terceira pessoa do singular, é terceira pessoa do plural. Portanto, é obrigatório que seja do. Do Mary and her children enjoy watching cartoons? A Mary e os filhos dela gostam de assistir cartoons, desenhos animados? Aí ela responde, aí sim divide o sujeito. She does, certo? A terceira pessoa do singular tem que ser does, but they don't, ok? Por isso que tem que ser a D de dado. Mas, professor, eu acho que poderia ser a E também. Poderia ser a E? Não poderia, sabe por quê? Porque a E tem o doesn't e o don't. Do ponto de vista gramatical faria sentido, só que perde o sentido da frase. Por quê? Porque tem o but. E o but é uma conjunção adversativa que opõe uma frase à outra. Seria correta se fosse she doesn't, but they do. Certo? Porque daí uma afirmação, a outra negação. E vice-versa. Mas se for as duas negação ou as duas afirmação, não pode ter o but no meio. Ok? Isso era uma questão que era meio pegadinha. Muitas vezes essas questões de vestibular têm pegadinha. Por isso que eu digo essa última coisa que eu vou falar sobre a prova. Gente, leiam, pelo amor de Deus, leiam os enunciados da prova. Leiam os enunciados com calma. Muitas vezes vocês fazem as questões de maneira muito atribulada e rápida e perdem e erram questões muito simples porque não viram o enunciado ou leram as afirmações, as alternativas de maneira bem detida. Ok? Gente, qualquer coisa, me mandem mensagens. O Sponte, ele oscila, tem vezes que ele tá funcionando, tem vezes que não. Me mandem e-mails, eu tô lendo todos os e-mails de vocês, ok? Já, inclusive, vou subir todas as notas de vocês. Já comecei a subir alguns dos trabalhos. Por enquanto é isso. Grande beijo e boa prova para vocês! Tchau!